Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, depois do Verdão conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-17 diante do São Paulo no último sabadão, dando show 3-0, hat-trick do Estevão, né, um jogo sensacional das crias e mais uma taça para a galeria. Nesta última terça-feira foi dia de enfrentar de novo o São Paulo, aliás, terceiro choque rei seguido na categoria, mas dessa vez a notícia não foi boa. O Palmeiras perdeu nos pênaltis, né, e não conseguiu avançar à final do Campeonato Paulista Sub-17. O jogo foi válido pela semifinal do estadual. Vale lembrar que na semana passada já tinha ocorrido o choque rei lá em Cotia, ou seja, na casa São Paulina, 1-1 o confronto. Aliás, o Coutinho conseguiu fazer um gol importante ali, a partida estava se encaminhando para 1-0 para o São Paulo, aí o volante Rafael Coutinho fez um importante gol na reta final. E aí, com o empate, o Palmeiras precisava da vitória em casa, na Arena Barueri, né? Segundo jogo consecutivo em Barueri. Sábado ganhamos o título por lá, e aí na terça houve um empate, um novo empate, dessa vez em 2-2. Daqui a pouco a gente vai assistir todos os gols, né? Porque foi um jogo com muitos ingredientes, muita coisa acontecendo. E aí nos pênaltis, como vem sendo de praxe neste ano, né? Infelizmente, não só nas categorias de base, mas do profissional, né? Quando envolve tudo que envolve Palmeiras e pênaltis, quem é palmeirense que acompanha sabe que normalmente não dá bom, né? Em categorias de base costumava dar. Até o ano passado, o Palmeiras ganhou alguns títulos nas penalidades recentemente, até o ano passado. Agora esse ano voltou a famosa zica dos pênaltis, o profissional perdendo para o Boca, isso em um curto período de tempo, né? O profissional perdendo para o Boca na semifinal da Libertadores, o Sub-20 perdendo a final do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, e agora chegou a vez o Sub-17, né? Justo o Sub-17, essa geração incrível, também perde nos pênaltis, faz parte, perdeu para o São Paulo e não vai disputar a final do estadual. Então teremos Corinthians e São Paulo na final do Campeonato Paulista Sub-17. O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino também nos pênaltis, hein? E esse é um detalhe importante a ser falado, porque o regulamento que vale para o Sub-20 vale para o Sub-17 também em relação à Copa do Brasil, né? Então, infelizmente, o Palmeiras Sub-17 não disputará a Copa do Brasil da categoria no ano que vem. É um regulamento bizarro? Sim, porque o Palmeiras é o atual bicampeão da Copa do Brasil e não vai poder defender o título ou os dois últimos títulos lá em 2024, né? Então o Corinthians e também o São Paulo serão os representantes do estado de São Paulo no ano que vem na Copa do Brasil Sub-17. Por isso também, notícia ruim, também não conseguiremos ir em busca do bipaulista, né? Que seria uma coisa espetacular, né? O Sub-17, se conseguisse avançar para a final, para de repente pegar o Corinthians e conquistar a taça, iria conquistar simplesmente tudo desde o início de 2022, mas agora a gente para na semifinal do Campeonato Paulista e, consequentemente, o ano acaba para o Sub-17, né? Porque não teremos mais agora competições oficiais. Agora, os representantes da seleção brasileira, os representantes do Verdão na seleção brasileira, agora, pelo menos o nosso foco aqui, voltam a eles, né? O Luigi, o Estevão, o Riquelme e o Vitor Reis, que vão disputar o Mundial da categoria com a amarelinha no mês que vem. Bom, sobre a escalação do Rafael Paiva, isso passou muito também pelos selecionáveis, né? Acabei de falar sobre eles agora, os 4 atletas de seleção começaram no banco de reservas, talvez por uma precaução. A gente viu o que aconteceu com o Figueiredo recentemente, né? No duelo contra o Corinthians ali, que ele acabou se lesionando e vai perder o Mundial. No sábado ali o Estevão tomou uma entrada no finalzinho ali, num jogo contra o São Paulo, né? Iria enfrentar de novo os atletas que acabaram de perder o título, talvez de cabeça quente. Então, assim, o Palmeiras, acho que, eu entendo assim, pelo menos acho que o Palmeiras tomou um cuidado aí com os jogadores de seleção nesta partida. Então, começamos assim, ó, o Luiz Sá foi o goleiro que virou um nome, né, nessa reta final de temporada, substituindo o César nessas duas últimas partidas importantíssimas, e pegou um pênalti. A gente vai ver daqui a pouco que o Luiz Sá pegou um pênalti ali na decisão. Na lateral direita, o Cauã Firmo. Na esquerda, o André Lucas. E aí temos que citar que o Cauã Vitor estava suspenso para essa partida. Acho que seria titular, né? Então foi um desfalque importante. Na zaga tivemos o Benedetti ao lado do Felipe Jack, que foi o capitão do time. A gente vai lá para o meio campo, onde o Felipe Goto também ganhou essa vaga recentemente, né? Do Uberaba, e está substituindo o Figueiredo agora. Bom volante Felipe Goto ao lado de quem? Do Coutinho, né? Que também foi um personagem não só desse jogo de volta, mas acabei de falar que ele fez um gol também na ida, né? Então foi um personagem o Coutinho dos dois jogos da semifinal. O Ramon jogou no meio também, né? Então foi um meio campo diferente, com 3 homens até certo ponto assim de marcação, mas os 3 sabem jogar também, né? São 3 volantes de origem, mas os 3 conseguem transitar entre o meio também. E no ataque, os 3 atacantes, Kidani, Eric Belé
e o Márcio Vitor. Jogou muito o Márcio Vitor, inclusive. Bom, e os dois tempos foram bem movimentados, viu? No primeiro tempo tivemos 3 gols, foi 2-1 para o Palmeiras, né? Mas quem abriu o placar foi o rival, numa bobeada ali do Coutinho, né? Então a gente vai ver que o Coutinho já vai aparecendo logo de cara, né? Tinha feito gol na ida, mas deu essa bobeada no gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo, e o Rian Francisco acabou batendo de fora da área. Esse Rian jogou no Palmeiras, viu? Aliás, os dois heróis do São Paulo nesta semifinal, o goleiro João Pedro, que a gente vai ver daqui a pouco, que pegou 3 pênaltis, e o Rian, que marcou os dois gols do São Paulo no tempo normal, depois converteu o pênalti também, e ele é o artilheiro máximo do Campeonato Paulista com simplesmente 26 gols, tá arrebentando o Rian nessa temporada com a camisa do São Paulo, e os dois, né, o goleiro e o Rian, são ex-crias da academia, né, jogaram com o Hendrick, com o Figueiredo, com o Vitor Reis, com o Felipe Jack, com o Luigi e tantos outros ali, lá na categoria sub-11, né, então vocês viram as fotos aí, tanto do goleiro como do atacante, que hoje acabam fazendo esse belo jogo contra o Verdão, mas já foram crias da academia no passado, tá? Então o São Paulo abriu o placar, depois o Palmeiras conseguiu empatar o jogo, olha o Coutinho de novo, ó, dessa vez cobrando escanteio na cabeça do gigante Benedetti, 1,97 m de altura, subiu muito, né? Subiu no 4º andar o Benedetti, marcou seu 3º gol na temporada, e aí o Verdão acabou virando o jogo minutos depois. Olha que jogada do Márcio Vitor, ó. Passou por 2, 3 jogadores do São Paulo, tabelou com o Eric Belé, foi um gol muito bonito, né? Tabela de cá, tabela de lá, terminou com a assistência do Márcio Vitor para o gol do Eric Belé. Belé termina o Campeonato Paulista como artilheiro do Palmeiras, são 10 gols no estadual, mas na temporada são 20 bolas na rede para o Eric Belé, um dos destaques do Sub-17 no ano. Ele termina então a temporada como vice-artilheiro do Palmeiras, então ele foi artilheiro do Palmeiras no Paulista com 10 gols, mas na temporada vice-artilheiro porque ele fica atrás do Luigi, então 20 gols para o Belé, 21 para o Luigi em 2023. Bom, e no segundo tempo, já com os atletas de seleção em campo, então Vitor Reis entrou, Luigi, Estevão, Riquelme, mesmo assim o Palmeiras não conseguiu administrar o resultado da primeira etapa e acabou levando um gol do São Paulo no final, né? Então, só que a gente tem muita coisa para falar antes, porque teve polêmica, por exemplo, expulsão do Vitor Reis, uma bobeada do Felipe Jack ali, e o Vitor Reis acabou sendo expulso a fazer uma falta fora da área, não foi pênalti, tá? Então a gente até coloca o replay aí, o árbitro acertou em não marcar a penalidade, mas ele expulsou o Vitor Reis, e aí muitos palmeirenses reclamam que o Felipe Jack, apesar depois da falha ali, ele já conseguiu cobrir o lance, já estava ali próximo do jogador de São Paulo, então não era exatamente o último homem ali, então muita gente contestou essa expulsão do Vitor Reis, e aí São Paulo veio para cima, né? Inclusive teve uma finalização na trave, mas que o Luiz Sá fez uma defesaça antes dela tocar na trave, ó. O jogador de São Paulo, canhotinho, cortou para o meio, olha a defesa do goleiro do Palmeiras, ele tocou nessa bola e conseguiu tirar o gol, né? Mas minutos depois, aí não teve jeito mesmo. O São Paulo conseguiu marcar o gol de empate aos 39 do segundo tempo com o Rian de novo. Eu até achei que essa bola tinha pegado no Ferreira antes de entrar, que é o camisa 10 do São Paulo aqui embaixo, ó, mas a gente vê no replay que não, que foi o Rian quem tocou na bola, ela toca no chão, dá a impressão pelo pulinho do Ferreira ali que ela toca nele, mas o gol foi de novo do atacante Rian Francisco, e aí a partida foi para os pênaltis, e aí a gente vai trazer então as penalidades aí para vocês, ó. Quem abriu a série foi o Rian, exatamente, Rian Francisco marcou 2 no tempo normal e abriu a série também deixando dele de pênalti. E aí, cara, o primeiro do Palmeiras foi exatamente o batedor oficial, o Estevão. Tinha batido no sábado na decisão, converteu e dessa vez o João Pedro, goleiro do São Paulo, levou a melhor. Aí quem bateu pelo lado São Paulino foi o Renato, converteu mais uma vez, aí 2-0 para o São Paulo. A segunda cobrança do Palmeiras foi do Felipe Jack, também um dos cobradores oficiais, bate bem o Jack, e aí conseguiu converter, então não percam as contas, está 2-1 para o São Paulo neste momento. O Luiz Sá pegou o pênalti do Ferreira, bela defesa do Luiz Sá, né, que ganhou vaga aí do goleiro César nesta reta final de temporada, só que daí o Uberaba acabou desperdiçando, segunda defesa do João Pedro nas cobranças. Quem bateu agora para o São Paulo foi o Henrique, converteu, e aí, na próxima cobrança, se o Coutinho desperdiçasse, o São Paulo conseguiria a vaga, e foi o que aconteceu. Um dos personagens da semifinal, o Coutinho, tanto na ida quanto na volta, foi ele quem perdeu a última cobrança e a terceira defesa do João Pedro, certamente um dos grandes nomes dessa decisão. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Infelizmente não foi um vídeo que a gente gosta de fazer, né? De uma eliminação do Palmeiras, mas a gente sabe que o saldo
de uma maneira geral, da temporada do Palmeiras na categoria sub-17 especialmente, foi muito bom, com 2 conquistas nacionais, e a gente vai em busca de mais no ano que vem, de repente um tricampeonato brasileiro seguido ali, né? Seria sensacional, e tentar ganhar novamente o Campeonato Paulista para voltar à Copa do Brasil no próximo ano, lá em 2025, né? Será que o regulamento até lá não muda, cara? Porque, olha, repito, é bizarro esse regulamento, né? Eu até entendo o formato que é feito, mas o time que é o atual campeão da Copa do Brasil, na minha opinião, tem que disputar no ano que vem para defender o título. Não faz nenhum sentido. E ainda mais o Verdão, que é bi da Copa do Brasil de maneira seguida, 2022, 2023, e não vai disputar em 2024, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha o vídeo com aquele seu amigo que gosta de base, né? E comenta, cara, tem muita coisa para comentar esse jogo. Tamo junto, galera. Valeu, até mais.